Graça e paz, irmãos. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa maior alegria. O Senhor é o motivo de estarmos aqui reunidos. Ele é a nossa rocha mais firme. É nele que temos que estar firmados. E é por isso que nós o louvamos e o bendizemos e entoamos louvores a Ele. Ele é o nosso Pai que cuida de cada um de nós. Ele que nos guarda toda manhã. Essa semana ainda acordei pela manhã e fui no fundo aguar as plantas, que eu tenho um canteirinho, e aquele sol vindo, brilhando, nascendo, eu me arrepiei todo e senti a presença de Deus, Deus ali naquele sol que vinha, irmãos. Então Ele é um Deus presente, Ele é tão certo como o sol que se põe, que se aparece a toda manhã. Ele é certo que Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Esse é o nosso Deus firme e fiel. E a Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória, a todo momento, a todo tempo, que Ele seja realmente exaltado na nossa vida, em cada detalhe. Eu sei que cada irmão aqui tem um detalhe, que sentiu a presença de Deus nessa semana, e sente a cada dia, a cada momento. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Ele é um Deus inabalável, que cuida de nós, que nos dá, que nos abençoa, que nos livra. É o Deus presente em qualquer situação. E a Ele seja o louvor e a honra e a glória para todo sempre. Amém? Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Nesta noite, eu gostaria de estar trazendo uma palavra aos irmãos. Ela já veio no meu coração martelando desde a hora que fui convocado a estar ministrando. Quem ministra aqui na frente sabe, quando é o seu dia, o Senhor já começa a falar, pá, e você vai buscar na Bíblia, na palavra, vai ler, vai buscar, e Deus fala, e você tem alguma coisa dentro de você, que você quer falar, e você busca, vai para lá, vem para cá. Isso é muito bom. Então o Senhor já falou comigo, irmãos. A palavra já está assim bem dentro de mim, e isso eu gostaria de estar ministrando aos irmãos. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre coragem. Será que nós somos corajosos? Será que temos coragem? Coragem. O livro de... Vou começar aqui. Atos, capítulo 23, versículo 11. Eu achei uma palavra, uma passagem que fala sobre coragem. Vinte e três, 11. O Senhor aparece a Paulo, no versículo 11, irmãos, 23, 11 de Atos. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Paulo, diante do sinédrio ali, acuado de toda forma de inquirição, né? Ele testemunhou a Cristo. E na noite, e aquela confusão toda, a gente vê nos versículos para trás, os irmãos viram que não dava conta, né, de se sair de Paulo, pegaram ele e levaram para o cárcere. E à noite, irmãos, o Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, encorajando Paulo no cárcere. Coragem. Então aqui já fica uma dica. O Senhor sempre vai aparecer aos corajosos. O Senhor sempre vai buscar os corajosos, os fiéis, os que creem.
A gente nunca viu na palavra Deus procurando, falando assim: ô preguiçoso, vem aqui que eu quero falar com você. Ô vagal, vem aqui que eu quero falar com você. Deus sempre procura alguém que está trabalhando e com a mão no arado, buscando a Deus, fazendo alguma coisa. Nunca um vagabundo ou um covarde. Mas Deus pega os corajosos e os fiéis. Em Romanos 6,4 fala assim, vamos lá, Romanos 6,4. Aleluias. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Todos nós aqui fomos batizados em Cristo. E se fomos batizados em Cristo, o Senhor nos fala: andemos em novidade de vida. Ou seja, uma coisa nova a cada dia. Irmãos, o tempo de ontem, ou o tempo de agora mesmo, não volta mais. Ou o presente nós estamos vivendo, o futuro ele virá. Então qual deve ser a nossa preocupação? O presente. Então andar em novidade de vida. É hoje, é agora, porque o passado não dá para mudar mais. O que aconteceu não se muda. O presente estamos vivendo. As nossas atitudes irá determinar o nosso futuro. Correto? Né? Aquilo que vivemos hoje, que buscamos hoje, que lutamos hoje, que encorajamos hoje, que buscamos ao Senhor, irá afetar no nosso futuro. Mas a Deus pertence também o futuro, e não a nós. A nossa preocupação, irmãos, é hoje. Porque se tivermos que fazer alguma coisa, façamos hoje. Nunca podemos deixar para amanhã. Porque a palavra nos fala que nós não temos poder sobre nada. Nesse mesmo instante, Deus pode nos levar, Deus pode levar qualquer um, acontecer de o Senhor levar o irmão. Então, se nós planejamos para amanhã e não fizer, não vai dar tempo. Correto, irmãos? E nós estamos cheios de testemunhos a respeito disso. Amém? Então, andar em novidade de vida, com coragem. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. O Senhor não nos deu a nenhum de nós o espírito de covardia, ou seja, Deus não nos deu em momento algum o espírito de medo. Muito pelo contrário, o espírito que Deus nos deu foi poder, amor e moderação. Poder por quê? Porque em Deus nós podemos todas as coisas, irmãos. Todos nós aqui podemos fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Porque nós fomos revestidos de poder. Então, para Deus não há nada impossível, não há nada que Deus não possa realizar, não há nada que não possamos realizar nós mesmos, como fiéis, como filhos escolhidos de Deus. É uma palavra, irmãos, para a gente crer nisto, uma palavra para hoje, para nós mesmos. Tomar posse disso, palavra de poder, espírito de poder. Ninguém aqui hoje vai receber esse espírito de poder, porque vocês já receberam. O que temos que fazer é colocar isso em prática, colocar esse espírito em movimento. Amém?
Amém, irmãos? Espírito de poder, espírito de amor. Todos nós temos espírito de amor. O que significa isso? Todos nós temos capacidade de amar qualquer pessoa em qualquer situação. Ah, eu não gosto daquele. Aquele eu não amo. Aquele fez isso. Até aquele que mais nos prejudica, Deus nos deu o espírito de amor para amar aquela pessoa. Pode ser o maior bandido, pode ser aquele que nos fez um mal muito grande, mas nós temos o espírito de amor. Amém, irmãos? A palavra está nos falando isso. Eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. Não. Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito do amor, você pode. Muitas vezes não o fazemos porque nós não queremos, ou não tomamos posse disso, dessa palavra que ela é viva e eficaz. Amém, irmãos? A palavra de Deus está nos falando isso. E nos fala também do Espírito de moderação. O que significa moderação? Significa que nós, qualquer um de nós, temos condições de controlar, de administrar qualquer situação que nós nos encontramos nesses dias. Ah, irmão, isso daqui eu não dou conta, eu não consigo. Consegue, irmãos, porque temos o espírito de moderação. Qualquer situação. Nós temos que ser moderados, nós temos que nos apossar desse espírito e realmente ter uma vida assim. Porque assim, através desse espírito em nós, nós atraímos pessoas, nós edificamos pessoas, podemos cooperar com pessoas. Correto? Em qualquer situação. Tem uma situação onde que podemos nos encontrar de dificuldade. Nós temos capacidade de administrar. Seja ela a pior que seja, a melhor que seja, temos que administrar. Porque Deus já nos deu o espírito de moderação. Amém, irmãos? Os irmãos estão crendo nisso? Esses 3 espíritos o Senhor nos deu. O que o Senhor não nos deu foi o espírito de medo. Não pode existir crente medroso, crente covarde. Tem que existir crente fiéis a Cristo, que crê em Cristo, que crê no amor de Deus e que tenha coragem de fazer todas essas coisas. Amém? Quem coloca medo em nós, irmãos? Se é Deus que não nos dá, eu sei que aqui todo mundo tem medo. Alguns têm mais, outros têm medo. Tem uns medos na nossa vida que a gente tem. Quem que coloca esse medo? Se Deus já está nos dizendo que Ele não nos deu o espírito de medo. Se alguém aqui tem medo de qualquer coisa, qualquer situação, isso não é de Deus. É o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus que está colocando. E quanto mais você pronuncia e fala assim, eu tenho medo disso, o diabo escuta, ele vai trabalhar em cima dessa área. Porque o diabo é astuto, a velocidade dele trabalhar é muito rápida. Então ele fica aqui, aí vê os irmãos ali na conversa, na comunhão, eu tenho medo disso, que não sei o quê, papapá. Deus vai operar ali e vai aumentar o medo. Então não temos nem que falar que tem medo, né? Temos que profetizar que nós somos corajosos. Enfrenta, irmãos. Aqui é a coragem. Se alguém tem esse medo, é muita ousadia minha, né? Falar que é para sair daqui sem medo, mas que Deus comece a trabalhar essa palavra para perder esse medo em qualquer situação. E esse medo, por que o diabo coloca o medo em nós? Porque se ele coloca esse medo, nós não temos condições de andar em novidades de vida. Nós somos medrosos, nós somos covardes, nós nunca vamos andar em novidade de vida. Em novidade de vida com Deus.
e andar com Deus, e andar em comunhão. Por quê? Somos medrosos. Então tem muitos medos. Tem muitas formas de medo. Eu estou falando de medo aqui, às vezes o irmão está aí falando assim, eu tenho medo de pular de paraquedas. Né? Não é esse medo, irmãos. Daí são esportes radicais. Nem todo mundo aqui está preparado para pular de paraquedas. Né? Mas se um dia você estiver num avião e você precisar pular de um paraquedas, você vai ter que pular. Não podemos ter medo. Se você não pular, o avião vai cair, você vai morrer. Nós temos que estar... Não tenho medo, vamos embora. Com medo, mas vou, né? Como diz. Então temos que confiar em Deus. Então, um dos maiores medos que existe é o medo de tentar. As pessoas hoje têm muito medo de tentar alguma coisa na vida. Tentar um novo empreendimento, tentar um novo estudo, tentar aprender alguma coisa, tentar ser uma pessoa diferente. Várias coisas que podemos fazer, mas nós ficamos com medo. Eu não vou fazer isso não. Não, isso daí não é para mim. Quem sou eu para ministrar a palavra? Nunca tentou. Tem outros que falam assim, eu não gosto de comer berinjela, mas nunca comeu. Ou outras comidas. Eu não gosto de comer não sei o que, outra coisa. Irmão, temos que tentar, temos que comer uma vez, experimentar para saber se gosta ou não. Na nossa vida e nos dias atuais, principalmente assim, uma palavra assim para os mais jovens, irmão, nós temos que tentar todo desafio na nossa vida. Não tenha medo dos desafios. Eu estou com 61 anos e todo dia é um desafio, eu tenho que decidir. Todos os dias eu tenho que decidir. Se eu decidir errado, as coisas vão dar errado. Se eu decidir certo, vão dar certo. Temos que aprender a decidir em Cristo, com coragem, com discernimento, com direção. Uma decisão. Então não podemos ter medo de tentar. E é um dos grandes medos que existe na maioria das pessoas. Medo de tentar o novo. Quando se falou de mudar aqui para esse salão, foi um alvoroço. Ainda tem algum murmurinho no meio dos irmãos. Mas cria um transtorno. Irmão, nós temos que tentar, temos que enfrentar. Seja ela qualquer situação. Vamos junto. Vamos estar junto com os irmãos. Vamos mudar. Mudar de trabalho. Não, eu estou acostumado aqui. Eu trabalhei 23 anos numa empresa estatal, a maior mordomia, na época, porque ela era estatal mesmo. Eu tinha o meu horário, nunca cheguei atrasado, mas sempre cumpri os meus horários, mas tinha as mordomias. Quando eu saí de lá, eu vim para o não estatal, ou seja, para a guerra, que é uma guerra. Quem tem negócio aqui, quem trabalha, sabe como é que é. Até ontem nós estávamos conversando sexta-feira aqui, o André, nós, falando do pessoal que trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica. O pessoal não está nem aí, irmãos. Trabalhando, não trabalhando, o salário deles vem. Não é isso? Eles não estão nem aí. Mas nós que estamos ali no dia a dia, que temos que lutar pelas nossas empresas, temos que lutar todos os dias. É uma guerra, irmãos. É uma guerra. E nós temos que ter força, coragem, ânimo para vencer toda e qualquer situação. E eu enfrentei isso. E estou com dificuldade até hoje. 23 anos da minha vida eu nunca trabalhei de sábado. E todo sábado eu acordo 6 horas da manhã, vou lá abrir a loja. Com muito sacrifício, mas vou. Às vezes vou até murmurando. Mas logo já vou louvando a Deus também. Falo, não, Senhor, já que eu estou aqui, que é para fazer, eu vou fazer. Então, irmãos, é desafios que nós temos a vida inteira para fazer. E temos que tentar. E a meninada principalmente aí, vamos tentar, não ficar com medo de tentar. Outro medo é o medo de fracassar. Por que não tenta? Porque tem medo de fracassar. E se não der certo? Eu não vou não, prefiro ficar aqui, porque senão... Agora, tudo isso, irmãos, com discernimento. Também não estou falando de fazer uma coisa fora de esquadro, né?
Tudo com discernimento. Mas não podemos ter medo de fracassar. Se tivesse medo de fracassar, o Tainan não teria casado com a Sâmila, o Tom não teria casado com a Ana Carla. Porque o futuro quem que sabe? Quando eu casei com a Eliette, não é verdade? Ninguém ia casar. Ah, não, eu não vou casar não, não sei o que vai acontecer. É uma incógnita, irmãos. É luta todo dia. É amarrar os bigodes, como diz o João, né? É comer 3 sacos de sal, não sei quantos quilos de sal junto. Temos que andar junto, mas temos que tentar. Agora, se você não tenta, se a Ana Carla e o Tom não se casam, eles iam ficar solteiros. Que graça que teria. Né? E os casados aqui, todos nós, não é a mesma coisa, irmãos? Então nós casamos. Nós tentamos e vamos continuar lutando pelas nossas vidas, abençoando uns ao outro e caminhando. Não é verdade? Então, irmãos, temos que tentar avançar sem medo de fracassar, porque o Senhor é conosco. Amém? Uma coisa também que muitas vezes a gente vai conversar com o irmão, principalmente o pessoal que a gente chama para estar junto. Ah, não, irmão, isso aqui não é para mim. O irmão geralmente fala isso. Ah, não, isso não é para mim. Isso é para aquele que sabe falar, isso é para aquele que sabe pintar, isso é para aquele que sabe bater o martelo. Não. A gente sempre fala assim. Então, é outro medo, de achar que isso não é para nós. Não é assim ou não? Eu estou falando alguma coisa que é errada ou não? Alguém manifesta, levanta a bandeirinha aí. Mas vão assimilando, irmãos. Então não podemos achar que não é para nós. Deus sempre chamou as pessoas e depois Ele capacitou. Em todo momento que Deus chamou, o que acontecia? As pessoas murmuravam. Vocês lembram quando Deus chamou Moisés? Moisés foi um dos maiores profetas da palavra. Ele tirou o povo do Egito, da escravidão, e andou para o deserto 40 anos com esse povo. E Deus chegou para Moisés, Moisés falou assim, não, Senhor, eu não vou falar com o faraó, eu sou gago. E daí? Não, você vai sim. E assim foram outros. Falou com Jeremias, falou com Raabe, falou com um monte de pessoas. E as pessoas sempre falou com Gideão, que nós vamos falar dele aqui daqui a pouco. Sempre a pessoa fala assim, não, isso não é comigo não, vai procurar outro. Eu não estou preparado, eu não fiz curso superior, eu não estudei, eu não sei trabalhar, vai procurar outro. Então a gente não tem que ter esses medos. Esses são medos e dardos do inimigo, irmãos, que atrapalham a nossa vida no dia a dia e principalmente a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo Jesus. Temos que ser corajosos, enfrentar. O medo não é de Deus, mas o espírito de poder, de amor e de moderação é para nós. Amém? Glória a Deus. Deus sempre chamou as pessoas simples e humildes, e muitas vezes sem capacidade para fazer a sua obra, como eu já acabei de dizer. Agora vamos aqui, e foi aqui que o Senhor me pegou, que eu meditei mais. Falar sobre um grande juiz e profeta da palavra que se chamava Gideão. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. Juízes, capítulo 6 e o capítulo 7. E daqui nós vamos discorrer algumas coisas. Amém? Acharam Juízes? Capítulo 6, versículo 1.
A história de Gideão foi muito engraçada, tem todo um contexto. As nossas irmãs aí da escola dominical sempre contam essa historinha para as crianças, né? A questão deles lá beber água, lá de ajoelhar, de não ajoelhar. Então, é coisas que se ensina até nas escolas dominical. Mas muitas vezes os grandes não assimilam, né? Mas vamos lá. Começou assim, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. O que aconteceu aqui? Fizeram o que era mal perante o Senhor. Prevalecendo, versículo 2, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Ou seja, os medianitas estavam assolando Israel, eles correram para as cavernas e fizeram esconderijo de medo. Medrosos. Correram a se esconder. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Parágrafo aqui, paramos aqui. O povo de Israel se esqueceu do Senhor, ou seja, abandonou o Senhor e se voltaram para os ídolos dos medianitas. Se voltaram para os ídolos. E o Senhor deixou eles cativos durante 7 anos, tratando com eles. Então, irmãos, muitas das vezes, dos nossos medos e das nossas, às vezes até tribulações, é porque estamos abandonando o Senhor. E talvez estejamos até construindo ídolos na nossa vida. Quando eu falo ídolo aqui, não é santo de barro, não é isso. É outras coisas, outros ídolos que os irmãos aqui todos conhecem e já ouviram falar. Pode ser um carro, a família, pode ser um filho, pode ser várias coisas. E o Senhor não admite dividir a glória dele com ninguém. A glória é do Senhor. Então, irmãos, atentamos para isso. Abandonaram o Senhor. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Mediante a tanta perseguição, imagina vocês, trabalhavam num dia, chegava à noite, eles vinham e tomavam. Trabalhando de graça. Imagina a opressão que era, irmãos. Então, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Primeira coisa, clamar ao Senhor. Em qualquer situação, irmãos. Seja ela qual for. Seja ela você estando certo ou você estando errado. Clamar ao Senhor. Começamos o culto aqui falando que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que nos ouve, é um Deus que está sempre conosco. Então temos que aprender a clamar ao Senhor. Principalmente quando estamos sendo oprimidos, até mesmo numa situação de pecado, ou até mesmo em qualquer situação, irmãos. Clamar ao Senhor. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o que acontece quando clamamos? O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é quem vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra.
e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Amém? O que aconteceu aqui? Deus tirou o povo do Egito e estava conduzindo eles para a Terra Santa. E o Deus lá atrás falou: ó, não, vocês vão entrar em território estranho, não dei ouvidos aos deuses dos medianitas. E não também ficar com medo deles. Porque eu sou contigo. E o Senhor estava constantemente com aquele povo. Porque se não tivesse, se o Senhor não estivesse com eles, eles teriam todos morrido. De dia era uma nuvem, à noite era um fogo que conduzia. E o Senhor estava presente constantemente com eles. Uma coisa eu digo para os irmãos: se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nós vamos cair em qualquer situação. Seja ele você rico, pobre, poderoso, conhecedor de todas as coisas, vai cair. Porque o Senhor tem que estar conosco em qualquer situação. Amém? Então, qualquer situação, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Vou lendo assim para ir adiantando um pouco, porque senão não vai dar nem tempo. Então veio o anjo, versículo 11 agora. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. O que Gideão estava fazendo, irmãos? Malhando o trigo. Um homem de uma persistência maravilhosa. Ele sabia que aqueles medianitas poderiam vir e tomar dele. O que ele fazia? Malhou o trigo. Por que eles faziam? Malhava e escondia, porque senão eles vinham e tomavam. Ele não desistiu. E o que chamou a atenção de Deus, ao meu entender, foi isto: persistência, amor ao povo. Ele estava ali trabalhando, não só pensando nele, mas em todo o povo de Israel. Malhando trigo para guardar e esconder dos bandidos. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Olha que coisa mais gostosa, irmãos. O Senhor chegar em nós e falar assim: vamos, mulher valente. Vamos, jovem valente. Vamos que eu sou contigo. Avante. Avante, marchemos. Né? O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão. Olha só, aqui é os medos que o diabo começa a colocar. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos. Gideão já questionou Deus. Senhor, onde estava todo esse tempo que nos deixou aqui? Quantas vezes nós falamos assim: ô Senhor, esqueceu de mim? O Senhor não esquece de ninguém, irmãos. O Senhor não esquece de nós. Se temos um compromisso com Deus, esteja onde você estiver, o Senhor vai estar ali contigo. Não podemos esquecer isso. Às vezes o nosso suporte é os irmãos, às vezes o nosso suporte é a família, às vezes nos sentimos, é que nem nós oramos aqui, é uma alegria estar aqui no meio dos irmãos, aqui eu me sinto seguro, eu sei que aqui todos os irmãos me amam, eu amo todos os irmãos, é muita segurança, é muito gostoso, mas tem momentos que nós não temos esse apoio. E daí? Deus está conosco todos os momentos. E quando vem a tribulação, logo falamos: e aí, Deus, por que nos abandonou? E quando morre alguém, irmãos, assim,
Eu sei que os irmãos vão fazer isso, mas, ai, porque levou, Senhor, aquela choradeira, murmuração, é falta de moderação. Nós temos que controlar toda e qualquer situação. É lógico que a gente tem que chorar a perda de um ente querido. Vai chorar, mas não desesperar, arrancar os cabelos, ai, né? Eu lembrei de uma história que o irmão Oswaldo contava. A pessoa morreu, gostava tanto dela, falou assim, não quero que leva, não quero que enterra, tal. Aí que a pessoa falou, então tá, você não quer que enterre? Então nós vamos deixar ela aqui na sala. Deixou. Uma pessoa, não sei se era marido ou mulher. Esse é o irmão Oswaldo contava, irmãos. Então, muito engraçado. Aí ficou um dia, 2 dias, no terceiro dia, aquele corpo começa a feder. Mas você não queria que deixasse aqui? Quem que aguenta um defunto morto dentro de casa? Fala para mim. Logo já chamou e falou, não, vai enterrar. Não quero isso aqui não. Não quero mais. Então fica, né? Tem uns que falam assim, não, se enterrar ele eu quero ir junto. Aí o irmão jogou ele lá dentro da cova, ele saiu correndo, né? Ninguém quer ser enterrado junto. Oh, que cada coisa. Então, irmão, nós temos que ter moderação em toda qualquer situação. Amamos a pessoa, vamos chorar, mas deixa enterrar, já foi. Vamos partir, a vida continua. Avante, marchemos todos no Senhor. Amém? Isso é muito interessante, não esqueçam isso, irmãos. Eu não esqueci desde quando ele me falou, e foi há muito, muito tempo. Então vamos continuar aqui no texto. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que graça, irmãos. O Senhor dando uma força para o Gideão. Vai nessa tua força, ou seja, nessa tua disposição, nesse teu trabalho, nessa tua confiança em mim, que eu serei contigo. Eu te enviei. E ele disse, continuou, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Olha aqui, querendo escapar. Ai, Senhor, eu sou pobrezinho, eu não sei falar, eu não sei pregar a palavra, eu não sei orar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E fica naquela mesmice, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, a mesma coisa. Por quê? Porque não tentou, ficou com medo de fracassar. Às vezes é um irmão assim até abençoado, vai em todas as reuniões, está ali presente, mas não desenvolve. Irmãos, Deus quer, o irmão acabou de orar aqui, nós estamos aqui para sermos frutíferos. O Senhor quer que nós sejamos frutíferos na nossa vida. Ninguém aqui está em berço esplêndido esperando o Senhor voltar. Muito pelo contrário, estamos aqui sim, em berço esplêndido, mas com muito trabalho para fazer, com muita coisa para fazer, com muitas vidas para serem convertidas. Amém? Então não adianta você falar para mim, não, irmão, eu vou em todas as reuniões, olha, o irmão me deu uma missão, eu cumpri, fiz isso. Não adianta. Tem que avançar. É tempo da gente avançar. Amém? Isso foi a palavra que, nesses dias, irmãos. Onde que eu parei aqui? Tá. Então o Gideão ali, eu sou mais pobrezinho, tal, eu sou pobre, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim, no versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, Deus encheu ele assim de poder, que eu não sei nem o que passou na cabeça dele, sozinho. Aí tem a questão lá dele, que ele fez alguns testes com o Senhor. Eu não vou entrar aqui nem na questão, mas vamos lá para o versículo 25. Depois dessa conversa de Deus com Gideão, e Gideão se encheu de vigor, porque ele já tinha, mas ele se animou mais ainda, e é isso que eu queria que os irmãos sentissem aqui nesta noite, se animasse mais. Eu não estou falando que os irmãos estão desanimados, nós estamos animados,
mas nós temos que nos animar mais, nos encher de graça mesmo, de ir à frente, de avançar, de lutar, de se pôr ao lado, de dizer-me, eis-me aqui. Isso que o Senhor está nos convocando nesses dias. Aí o que Gideão fez? Naquela mesma noite, versículo 25, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cime ou no cume deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Bah, irmão. Que é isso? O Gideão me fala assim, eis-me aqui. O que Deus manda ele fazer? Derrubar os ídolos. Os ídolos. Primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos. Toda a restauração de Israel, em todo momento, quando os irmãos se desviaram da palavra de Deus, tudo começa pela restauração, ou seja, pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem que ser restaurada na nossa vida e no nosso coração. Primeira coisa que Deus mandou ele fazer, vai lá e derriba, e restabelece o meu culto, a minha palavra. A palavra é o nosso maior tesouro, irmãos. O nosso maior tesouro. Buscar na palavra, ler a palavra, comer a palavra. Aí Gideão ficou meio medroso, tal, ficou meio assim, mas foi lá de noite e fez. Derrubou o altar, matou o boi do pai dele, que devia ser o boi de estimação. É como pegar aqui algo que a gente gosta muito, né? E vai lá e mata. E queimou o boi do pai dele. Falou, nossa, agora eu estou frito, né? Amanhã na hora que eles acordarem eles vão me matar. Mas ele obedeceu a Deus. Porque a palavra nos fala assim, convém nós mais obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então Gideão foi e fez tudo isso. No outro dia, teve todo o alvoroço, os medianitas todos ficaram sabendo que foi derrubado o altar, foram lá quem que questionaram assim, se a gente for ler aqui. Questionar quem foi que fez, e logo já apareceu um que dedou, foi Gideão. Aí eles queriam matar Gideão, e o pai dele falou assim, não, se ele derrubou o altar dos ídolos de Baal, que Baal seja contra ele. Vamos ver se Baal é poderoso. E deixou a coisa por isso mesmo. E Baal ia fazer o quê? O que um ídolo de pau e pedra pode fazer? Nada. Né? Não pode fazer nada. Mas aí o que aconteceu? Versículo 33. E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam. Ixi, já deu sinal aqui. E já se acamparam ao redor do vale. Juntou, segundo a palavra nos fala aqui, 135 mil homens. 135 mil homens. Mediante isso, Gideão não teve medo. O que ele fez? A palavra fala aí no versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, ou seja, a corneta. E os abieritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou também mensageiros a Ser e Zebulon. Eu sei que Gideão, continuando aqui, Gideão não se amedrontou e convocou todo o povo de Israel, de toda a região, e conseguiu ajuntar 32 mil pessoas. Aí vamos para o capítulo 7, vou ter que dar uma corrida aqui, senão os irmãos vão ficar bravos comigo.
Capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, e de maneira que o arraial dos medianitas, que ficavam para o norte no vale, defronte ao outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. O que Deus fez, irmãos? Aquilo que eu disse, Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque Gideão poderia falar assim: com 32 mil eu vou lá e mato. Gideão já estava se sentindo o Todo-Poderoso. E Deus falou assim: não, tem muito homem para derrotar 135 mil. Olha só, a proporção já era grande. E Deus falou assim, vê quem que os medrosos, aqueles que são medrosos, fala aqui, quer ver? Versículo 3 aí do capítulo 7. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se. De 32 mil, 22 mil medrosos e covardes voltaram. Tá? Sobrou 10 mil na mão de Gideão. Ele tinha que derrotar 135 mil. Mas aí Gideão também, Deus falou assim, depois mais para frente: Gideão, 10 mil também é muito. As pessoas podem se gloriar depois, falar: com 10 mil nós fomos lá e ganhamos, e levanta a bandeira, né? Gideão, tal. Deus falou: não, manda esse povo ir beber água. A passagem aqui já é conhecida. Aquele que beber como o cão bebe, lambendo as águas, separa. O que se ajoelhar para beber, separa do lado. Você está num campo de guerra, irmãos. Você vai aí. Por que o Senhor fez isso? Os que se ajoelhavam, estavam totalmente desatentos à batalha. E sabe quantas pessoas que fizeram isso? 10 mil? 9.700 pessoas estavam desatentas. Só sobrou 300 que bebeu água como cão, ou seja, pegava a água assim, punha na boca, armado, e não se curvaram, né? Lambendo as águas, atento. Pode vir um bandido aqui. Só 300. Só 300. E com 300 homens, Gideão não se abateu e levantou a cabeça, porque Deus era com ele. A palavra aqui não fala, mas a gente acredita que seja isso. Gideão, como líder, foi lá, preparou 300 homens, edificou 300 homens, equipou 300 homens. Aqui está o X da questão, tá? Investimento nas vidas, investir nas pessoas. Você tem capacidade, aqui está a multiforme graça de Deus. Você tem capacidade para isso, eu vou investir em você. Você tem capacidade para fazer isso, eu vou fazer com você. Aqui, assim, uma palavra bem para liderança mesmo, né? Investir. Gideão com 300, ele equipou, ele preparou, ele ungiu, ele abençoou e falou: vocês estão comigo. E na madrugada o Senhor falou: vamos lá que nós vamos pegar esse povo. E disse-lhes Gideão, aqui no versículo 17: olhar para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Olha que liderança. 300 pessoas seguindo o líder. Ninguém murmurando, ninguém falando, mas ali juntinho. Tinha que ser assim, bem que nem uma orquestra, tudo organizadinho. Ninguém falando: não, vamos fazer isso, não. O líder, o Gideão falou: é assim, porque Deus é comigo. Deus me deu a direção. Deixa eu aqui adiantar aqui no 18. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocarei as vossas ao redor de todo o arraial e direi: pelo Senhor e por Gideão.
Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que estavam com ele, às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as trombetas, tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, exclamava: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, do qual deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés, foram convocados a perseguir os medianitas. Eles não lutaram nada. 300 homens, só tocando trombeta e com as tochas acesas, o Senhor agiu. Estava todo mundo dormindo, 135 mil homens dormindo, acordaram com aquela barulheira, viram as tochas, porque eles estavam num vale mais baixo, ficaram tudo alvoroçado, um começou a lutar contra outro, foram derrotados, 135 mil derrotados por 300, porque o Senhor era com eles. Segredo aqui, irmãos. Eles estavam com um cântaro com uma tocha dentro. Segredo para nós. Irmãos, quebra o seu cântaro. Quebra o seu cântaro. É tempo de quebrar o cântaro. Para quebrar. Dentro do cântaro está a tocha, está Cristo. Temos que deixar de ser agente secreto de Jesus. Se quebramos o cântaro, o Senhor vai aparecer. Quebra o seu cântaro. Quebra, para que a tocha apareça. Toque a trombeta. Toque a trombeta. Anuncie as boas novas do Senhor. É tempo de nós anunciarmos as boas novas do Senhor. Para toda e qualquer pessoa. Toque a trombeta. Anuncie a palavra. O Senhor está às portas. É tempo de salvar vidas. É tempo de ganhar vidas. É tempo de ganhar os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos. É tempo de anunciar a palavra. Toque a trombeta. Pega a sua tocha, como Gideão fez. Erga a tua tocha, irmão. É tempo de levantarmos a tocha, de sinalizarmos para o mundo. Esse é o nosso tempo. De fazer assim, para que todo mundo veja. No teu serviço, na tua escola, na tua casa, na tua vizinhança, por onde você for, no banco, qualquer lugar. Se exponha. É tempo de se expor. É tempo de corajosos. É tempo de coragem, de termos coragem de fazer isso. Enchamos-nos do poder de Deus. O Senhor já nos deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. Nós temos condições, todos nós aqui temos. Os que acham que não tem, busque a Deus, por favor. Busque a Deus, peça ajuda para um irmão, para te ajudar, para te acompanhar. Não desanimamos, Senhor. É tempo de avançar. É tempo de nos revelarmos ao mundo, para que o mundo creia. O maior exemplo de tudo isso, vou finalizando já, irmãos. O maior exemplo de tudo isto é o nosso amado Jesus. O nosso amado Jesus. Deixou a sua glória lá nos céus, no mais altos céus. Se fez homem e veio até nós, irmãos, como homem, no meio de um mundo
perverso como esse que nós vivemos. Teve uma vida santa, irrepreensível. Foi fiel a Deus em todo momento. E além disso, deu a sua vida para nós. Restaurou, nos comprou, nos tirou do pecado. Falou, ó, vem aqui, venha comigo, eu vou pagar o preço por vocês. Não precisa ter medo. Eu vou dar o meu Espírito para vocês. O Senhor nos deu esse exemplo, irmãos, de coragem. Exemplo de avançar. Mataram ele na cruz. Mataram sim, mas ele falou, eu vou, mas eu volto. E vou deixar o meu Espírito com vocês. E todos nós aqui temos o Espírito do Senhor para dar continuidade nessa obra, para nos aperfeiçoar. Amém, irmãos? Não vou me alongar mais porque o horário já foi. Tinha mais umas coisinhas, mas Deus é maravilhoso. Uma palavra assim, bem tocante mesmo no meu coração. Eu creio que Deus possa realmente estar tocando o coração dos irmãos. Quebrar o cântaro, tocar a trombeta e levantar a tocha. Essa foi a arma de Gideão. Crê no Senhor Jesus. Vida no Senhor Jesus. Trabalho no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.